o programa Bíblia no meu dia a dia. Nós estamos juntos mais uma vez para fazer uma leitura orante da Palavra de Deus. Meditar a Palavra de Deus, colher os frutos dessa meditação e aplicar na nossa vida. O Padre Jonas teve uma inspiração no livro A Bíblia no meu dia a dia. Se você não adquiriu ainda, adquira-o para você ler, ver essa inspiração, aplicá-la na sua vida diária e cotidiana de estudo bíblico, como você tem feito aqui. Nós estamos numa segunda etapa que o Padre Jonas propõe no livro, que é a da ruminação. Então estamos fazendo esse processo da leitura, da ruminação da palavra e a partir daí a gente colhe a mensagem, a aplicação na nossa vida. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar seguimento no nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. Estamos meditando aí a paixão de nosso Senhor. Pega a sua Bíblia também, o seu caderno de estudos e anota o texto da nossa meditação de hoje. João capítulo 19, versículos de 17 a 30. João capítulo 19, versículos de 17 a 30. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Lá eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, e sim, ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima embaixo. Eles combinaram: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre a minha túnica. Foi isso que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que se cumprisse a escritura até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram num ramo de sopo uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, acabamos de ler o texto da crucifixão de Nosso Senhor. Ele chega no auge, na entrega total, no abandono de sua vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Vamos perceber aqui a partir dos versículos, na meditação, o que nós podemos colher de frutos espirituais. Versículo 17: carregando ele próprio a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Vamos lembrar, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome pessoalmente a sua cruz. Ele carregou pessoalmente a sua cruz. Tome a sua cruz e segue-me. Nós precisamos seguir Jesus nesse caminho. A vida aqui nesse mundo vai passar por esses sofrimentos, por cruzes, por momentos de dificuldade, de incompreensão, até mesmo de condenação. Mas nós precisamos firmar-nos cada vez mais e seguir o caminho de nosso Senhor, sabendo que nos espera a eternidade. Versículo 19. Lá eles
o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Então, Jesus estava no meio de dois criminosos confessos. No texto de outro evangelho, um desses vai dizer: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O perdão acontece ali na hora e Jesus abre as portas do céu para aquele criminoso arrependido. Mas Jesus não cometeu crime algum, mas está ali crucificado entre dois criminosos para dizer que ele assume todo o peso do pecado, dos crimes da humanidade sobre si, pagando o preço do nosso resgate. 19. Pilatos mandou escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Como o lugar onde Jesus fora crucificado era perto da cidade, muitos judeus leram o letreiro que estava escrito em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus disseram então a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, e sim, ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Porque estava escrito em hebraico, latim e grego. Hebraico era a língua dos judeus, então eles precisavam ler ali o letreiro. O latim era a língua do Império Romano, então também ali muitos romanos estavam. E o grego era a língua do comércio. Então muitos comerciantes gregos passavam por ali e acabavam também tendo acesso a essa verdade. O rei dos judeus foi crucificado pelos próprios judeus, mas ele não é só rei dos judeus, ele é rei dos reis. Os judeus daquela época, não generalizando, né? Foram todos judeus. Não, aquele grupo, aquela liderança que influenciou alguns ali e crucificaram nosso Senhor. Precisamos perceber aqui essa verdade. Ele é o nosso rei e o reino dele não é desse mundo. Depois de crucificarem Jesus, os soldados pegaram as suas vestes e a dividiram em 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a sua túnica. Vamos pegar aqui 4 partes: norte, sul, leste e oeste. Uma salvação universal. As vestes dele. Nós precisamos chegar em todos os lugares anunciando essa boa notícia da salvação. Pegaram também a túnica, que era feita sem costura, uma peça única de alto a baixo, e combinaram: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e tiraram uma sorte sobre a minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Nós vamos ver uma profecia de Aías que pega a túnica de Reboão e parte, em 12 pedaços. Dá 10 para Reboão e fica 10 para Salomão. Ali acontece a divisão do reino de Israel, o reino do sul e o reino do norte. E aqui está mostrando exatamente a unidade da igreja. Não haverá divisão, separação. A igreja será preservada. A igreja de Jesus Cristo, una, santa, católica e apostólica. Existiram divisões aí na história, na parte ortodoxa, protestante, mas a igreja tem uma unidade com o seu Senhor. A túnica não foi partida. Na verdade, eles tiraram sorte sobre ela, permaneceu intacta. Nós não podemos ser também divididos. Nós temos que ter uma comunhão íntima e profunda com o nosso Senhor. Junto à cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, Maria Madalena. Maria de Cleofas é a mãe de Tiago e de João, os primos de Jesus. Eles não são irmãos, são primos. Maria Madalena. E Jesus, ao ver a sua mãe ao lado dela, o discípulo a quem amava, disse-lhe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Mulher é uma forma distinta de tratar as mulheres naquela época. Então não é uma forma desrespeitosa, mas também para comprovar o Gênesis, a mulher, o Apocalipse, a mulher que luta contra o dragão. E era a única coisa que ele tinha. Todo o resto já tinha sua dignidade, sua humanidade, tudo estava ali, marcado pela crueldade. Era o único bem que Jesus tinha. Claro, ele estava oferecendo tudo, a própria vida, pela nossa salvação, mas ele entrega ao discípulo amado a sua mãe, e ele a leva para a sua casa, e ela se torna mãe de todos os discípulos de Jesus. Ali na cruz, Jesus faz essa entrega do bem maior que ele tinha naquele momento, visivelmente falando.
Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Essa sede de almas, sede de salvação. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre, fixaram na esponja, embebida em vinagre, num ramo de sopo e levaram à sua boca. Depois que tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, qual a mensagem que nós podemos colher desse texto? Eu preciso assumir a salvação e viver como um homem salvo por Cristo, assumindo todos os benefícios espirituais da redenção, justificação e salvação em Cristo Jesus, mas também fazendo a minha parte, lutando incansavelmente para honrar o que Jesus por mim, acolhendo na minha vida e no meu cotidiano essa mãe, a Virgem Maria, que me ensinará o caminho da fidelidade a Jesus. Temos muitos elementos aqui para aplicar na nossa vida. O primeiro deles é assumir o que Jesus fez por nós, assumir a nossa cruz cotidiana, assumir a redenção. Nós fomos livres, não podemos mais estar amarrados ao pecado. Assumir a Virgem Maria na nossa vida, mas também saciar a sede que Jesus tem de almas. Ele está ali morrendo para salvar almas, para salvar a humanidade, e esse deve ser o nosso compromisso com Ele. Vamos rezar? Obrigado porque o Senhor foi até a consumação de tudo por amor a mim e aos meus irmãos, por amor à humanidade inteira. Quantos pecadores, quantas pessoas desviadas, quantas pessoas amarradas ao pecado, aos vícios, que não têm nem consciência daquilo que o Senhor fez. Mas tomando consciência do que o Senhor fez pela humanidade inteira, eu quero pedir ao Senhor que encha o meu coração e o coração dos meus irmãos de compaixão pela humanidade. E que essa compaixão nos leve aos perdidos, nos leve aos pecadores, nos leve àqueles que estão amarrados aos vícios, àqueles que estão distantes desse amor, para que nós saciamos a sede que o Senhor tem de salvação de almas. Conta com a canção nova, conta com cada um de nós, para que nós sejamos esses que saciam a sua sede de almas. O Senhor deseja que essas almas que ainda não te conhecem, que ainda não experimentaram o seu amor, sejam alcançadas. Mas em primeiro lugar, eu assumo, eu fui alcançado por esse amor e eu tenho gratidão no coração pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua crucifixão e por tudo aquilo que traz de ensinamento a mim nessa hora. Mas eu quero também, Jesus, dizer ao Senhor, eu quero levar a Virgem Maria para minha casa e para minha vida, que ela me ensine a te amar como ela te ama. Amém. Nós precisamos acolher toda a obra da redenção, tudo aquilo que são os frutos desse mistério da paixão e morte de nosso Senhor. Daqui a pouco vamos contemplar a ressurreição também, mas assumindo isso, vivamos de acordo com o que Jesus fez conosco. Tem um facilitador aí no meio disso tudo. Ele nos entregou a mãe dele, a Virgem Maria. Levemos a Virgem Maria para a nossa vida, vivamos uma espiritualidade mariana e supliquemos a ela que ela nos ensine a amar a Jesus e sermos fiéis a Ele até o fim. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.